Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações sobre reforços, né? Porque o Vasco já anunciou a contratação do colombiano Carlos Andrés Gomes, que estava no Rennes da França e veio, né, para jogar no Vasco da Gama por empréstimo, né, com a opção de compra. Em caso aí de metas batidas, né, o Vasco tem que fazer a aquisição de Carlos Andrés Gomes, né, novo reforço do Gigante da Colina. E não para por aí. O Ademar Lopes, nesse exato momento, já está na Turquia porque negocia a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, do Galatasaray. Carlos Cuesta, né, como vocês sabem, né, é um dos jogadores que eu venho mais falando aqui no canal, né, junto com o Carlos Andrés Gomes. Mas agora que a contratação de Carlos Andrés Gomes foi sacramentada, né, a gente vai focar aqui no Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, que é um zagueiro de seleção colombiana e vai ser aí um ótimo reforço para o Vasco da Gama, né? A gente tem atualizações sobre essa situação aí do Carlos Cuesta. Saiu muitas informações dele, cara. Eu vou atualizar vocês aqui. E a gente também vai falar do volante camaronês Jean Onaná do Besiktas, da Turquia também. E já peço aquela colaboração, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha nossos vídeos para chegar a mais vascaínos aí, né? Para estar recebendo aqui informações, né? Lembrar vocês que eu não sou jornalista. A gente traz informações dos jornalistas, né? E eu deixo aqui minha opinião, né? O que eu acho da informação ou não. Entendeu? Aqui é um canal de opinião. Beleza? Vamos começar o vídeo aqui falando de Carlos Cuesta, né? Porque tem atualizações aí sobre o zagueiro colombiano. Carlos Cuesta, né, já está apalavrado aí, né? O Ademar conseguiu fechar um acordo com o Galatasaray, né? Entre Galatasaray e Vasco, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que surgiu aí, né, um empecilho. O Spartak Moscou, né, da Rússia, ainda tenta aí a contratação do jogador colombiano, né? E saiu aí uma informação do Detetives Vascaínos que o clube russo, Spartak Moscou, ofereceu aí um salário muito bom por Carlos Cuesta, né? É uma situação aí de praticamente 500 mil, né? 500 mil euros aí a mais em salários aí, né? Deve ser no ano, no caso, né? Essa conta aí. Essa informação é do Detetives Vascaínos. E eu vou estar deixando aqui minha opinião. Cara, sinceramente, Carlos Cuesta aí está muito próximo de ser jogador do Vasco. Só que tá saindo, não só nesse canal aí que eu citei, nessa fonte aí, tá saindo informações aí em outros lugares, né? Teve uma também do jornalista aí, Carlos Berbert. Assim, cara, eu acho que a galera aí, né, cara, é demais. Respeito o trabalho de todo mundo, né, cara? Não quero aqui ficar falando mal de ninguém, meter o pau em ninguém, mas essa situação aí, na minha opinião, é uma fake. Até porque as últimas atualizações aí sobre Carlos Cuesta foi que o jogador já estava fechado com o Vasco, tinha aceitado aí 850 mil, né, mensais, que é mais ou menos o que ele ganhava, ou ganha, né, até esse exato momento, no time turco, no Galatasaray. E ele aceitou, né, a mesma proposta que ele ganha no Galatasaray para vir para o Vasco da Gama ganhar 850 mil mensais, que seria aí o mesmo salário, né, que ele ganha no Galatasaray. Não seria aí nenhuma maluquice. Então acredita aí que essa galera aí que tá soltando isso aí, tá soltando aí mais ou menos sem fundamento. Até então o Ademar Lopes já tá em Istambul, né, capital aí da Turquia, para negociar, para fechar aí, né, os últimos acordos aí, né, e assinar lá a contratação
do zagueiro Carlos Cuesta, que está muito próximo de ser o novo xerifão da zaga vascaína. E assim, na minha opinião, cara, um zagueiro aí que vai qualificar muito a nossa zaga, um grande xerife, um cara aí que é seleção colombiana, um cara que já desarmou, né, o Vinícius Júnior jogando pela sua seleção, né, da Colômbia, o Vini, aqui pelo Brasil. O cara já desarmou aí muitos jogadores aí que tem um nível altíssimo, então é esse cara que eu quero aqui no Vasco da Gama, pra gente aí conseguir, né, ter aí uma defesa sólida e ter um sistema defensivo aí bom, né, para entregar segurança aí, até mesmo, né, pro nosso goleiro e pro time lá na frente, né, ter segurança de jogar, não ficar com medo de perder a bola e todo mundo falhar na zaga, entregar gol. Então vai ser muito importante aí o Vasco contratar Carlos Cuesta para dar aí um salto de qualidade aí, né? Um salto de nível técnico na nossa zaga, no nosso sistema defensivo. E essa informação aí que eu falei aí do detetive vascaíno, né, do jornalista Carlos Berbert, eu não tô aqui também para querer ficar, né, diminuindo o trabalho de nenhum jornalista. Até então meu canal aqui é de opinião, é um canal de torcedor. De repente possa ser que seja realmente verdade, né? O Spartak Moscou realmente tem um interesse aí muito grande pelo Carlos Cuesta, né? Então vamos aguardar aí, né? De repente o Spartak aí ofereceu 500 mil de euros anuais aí, né, por Carlos Cuesta, para tentar, no caso aí, convencer, né, o jogador a ir para a Rússia, não vir para a América do Sul. Mas como eu já tinha falado aqui, né, nos vídeos anteriores sobre o Carlos Cuesta, o cara quer jogar na América do Sul, quer vir jogar no Vasco da Gama, quer vir para o Brasil, porque aqui ele fica no radar do técnico da seleção colombiana para possíveis aí convocações, né, para a seleção colombiana. Ano que vem é um ano de Copa do Mundo, então eu acredito que Carlos Cuesta vai pensar aí no seu desempenho esportivo e não vai ser seduzido aí, né, por qualquer bagatela a mais aí no salário, né? Até então o Vasco vai pagar um salário muito bom, vai fazer a aquisição do jogador também, né? Vai comprar Carlos Cuesta. Aí já é outra informação aqui, né, que o Vasco vai pagar aí cerca de 6 milhões de euros por 60% dos direitos federativos aí, né, de Carlos Cuesta. E no caso aí, se o Carlos Cuesta bater algumas metas aí, né, no decorrer do seu contrato, o Vasco vai ter que arcar aí com mais de 2 milhões de euros aí, né? Uma negociação aí que pode sair aí pelo mesmo valor que o Vasco contratou o João Vitor. O João Vitor aí que já tem, né, sua passagem garantida para ir para a Rússia. Vai com Deus, boa sorte. O João Vitor não vai deixar saudade nenhuma para a torcida do Vasco, né? Já estava uma situação aí insustentável entre torcida e jogador. Então boa sorte aí pro João Vitor. Foi vendido aí por 4 milhões e meio de euros e agora é jogador do CSKA Moscou da Rússia. E agora a gente já fica um pouco ansioso, né, pro Vasco acertar logo a contratação do Carlos Cuesta, porque saiu o João Vitor aí, né? E agora a gente tem que repor com a qualidade, né, que na minha opinião vai ser aí uma qualidade melhor do que o que já tinha, né, no caso do João Vitor aí, né? Carlos Cuesta é muito mais jogador, muito mais jogador do que o João Vitor, muito mais jogador do que o Lucas Freitas, Lemos e também aí no caso Lucas Oliveira, né, que são os jogadores aí que o Vasco contratou, né, sem gastar nenhum dinheiro, né, com compra, apenas arcou aí com salários. E agora a gente vai aqui, né, pro volante camaronês Jean Onaná, que é também
um jogador que interessa o Vasco da Gama. O Vasco tem aí interesse nesse jogador, né? Já até especulou a possível contratação de Jean Onaná. Jogador camaronês de 25 anos que atua no Besiktas da Turquia. E a saída do Ademar para Istambul, capital da Turquia, é para fechar a contratação de Carlos Cuesta e também do Jean Onaná. Só que a situação do Jean Onaná, o Vasco quer apenas aí um empréstimo, né? Só vai arcar com os salários de Jean Onaná, que não é pouco, cara. Jean Onaná ganha em euros. Qualquer jogador que joga na Europa ganha em euros. Então, tem um salário aí altíssimo. E o Vasco da Gama tenta fazer aí a contratação, né? O Ademar tenta contratar por empréstimo o Jean Onaná para ser o nosso xerifão ali da volância, né? Tem informações também que Juan Esforza já tá para ser negociado, né? O Vasco está arrumando um clube pro Esforza. Matheus Carvalho tem informações aí que vai ser vendido. E tem mais jogadores aí que podem sair, né? Lucas Oliveira é outro jogador da zaga ali, né? Teve uma proposta do Sport, não quis ir pro Sport Recife. Mas a princípio veremos aí, né? De repente, Lucas Oliveira aceite aí um clube, né? O Juan Esforza também tem clubes da MLS de olho no Juan Esforza. Matheus Carvalho, no caso, saiu uma proposta aí de um clube israelense que quer casar aí cerca de 2 milhões de euros para fazer a aquisição de Matheus Carvalho. Dificilmente Matheus Carvalho fica no Vasco. Então, por isso, o Ademar está atrás de jogadores aí, né? No caso, volante, para suprir a possível saída desses jogadores aí que eu citei, né? Esforza, Matheus Carvalho. E na zaga ali tem o Lucas Oliveira, né? Que também não vai deixar saudade se sair. Na minha opinião, desses daí, o único que tem que ter aí muita cautela é o Juan Esforza, que o Vasco pagou muito caro nele. O restante aí, né? O que entrar é lucro, na minha opinião. E Jean Onaná é um jogador que começou lá no CUFO Academy, time de Camarões, depois foi emprestado para Portugal, jogou no Sub-23 do Leixões, depois teve uma passagem pelo Besiktas, no caso Besiktas, né, fez a aquisição, né, de Jean Onaná naquela ocasião por 4 milhões de euros. Depois o Besiktas emprestou ele para Marseille, o clube aí do nosso país, né? O Jean Onaná ficou por empréstimo, né, no Olympique de Marseille e depois retornou para o Besiktas. O Olympique aí não comprou o Jean Onaná. Depois o Besiktas emprestou ele para o Gênova, lá da Itália, e depois ele retornou de novo para o Besiktas, né? E agora o Besiktas aí, né, emprestou ele novamente para outro clube. E o Jean Onaná não conseguiu aí ter nenhuma sequência assim de mais de um ano em nenhum clube. Isso aí é o que me preocupa. E no caso aí no Lille, ele também foi emprestado. Acho que no caso no Lille, né, antes dele ir pro Besiktas por 4 milhões, ele foi pro Lille por 2 milhões. Depois o Lille vendeu ele pro Besiktas por 4 milhões. E depois ele teve uma passagem no Bordeaux, clube da França. E o Ademar, né, tanto no Lille quanto no Bordeaux, trabalhou com o jogador. Inclusive, o Ademar levou, né, o Onaná, se eu não me engano, pro Lille, pro Bordeaux também. Só não tenho certeza se foi por 2, mas acho que foi pro Lille. O Ademar fez a contratação do Jean Onaná pro Lille. E depois eu acho que ele trabalhou com o jogador novamente lá no Bordeaux, né? Aí não sei se foi por empréstimo, contratou por empréstimo. Mas é um jogador que o nosso executivo conhece muito bem. O Ademar conhece muito bem o jogador Jean Onaná.
e sabe aí que seria aí um volante que cairia muito bem nesse meio de campo do Vasco. Jean Onaná, além de atuar como volante, atua como meia central e seria aí um bom reforço para o Vasco da Gama. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado aí das possíveis contratações aí do Gigante da Colina e das possíveis saídas aí, né? Como já citei, Juan Esforza, Matheus Carvalho e também o Lucas Oliveira tem possibilidades aí de deixar o Vasco da Gama, né? O Vasco quer se livrar desses jogadores aí para poder contratar. E é isso. Compartilha o vídeo e se inscreve se você não é inscrito. E deixa aquele likezão aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.